Boa noite a todos. É, Estamos começando aí mais um evento do Bate-Papo com a ABS, hoje com a presença do ilustre engenheiro João Alberto de Abreu Vendramini, que vai falar para a gente sobre eventos em Marquise, né? É um estudo recente e que ele vai compartilhar aqui conosco. Eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos os colegas participantes, com sua participação, prestigiando mais uma vez esse nosso evento, que realizamos com muito gosto e apoio aí da Secretaria Executiva da ABS, que para a gente faz essa montagem dos folders, ajuda na divulgação, prepara a sala do Zoom, né, manda os links de acesso para os inscritos, e a presença e a ajuda de todos os colegas e a ajuda da Secretaria é indispensável para a continuidade desse nosso evento, que vem se realizando desde fevereiro de 2021. A gente tem procurado realizar mensalmente, trazendo assuntos de interesse da engenharia estrutural. O engenheiro João Alberto Vendramini foi formado em 1985 na FESP, Faculdade de Engenharia de São Paulo, colaborador na elaboração e revisão de diversas normas técnicas voltadas para a área de estruturas. Foi o coordenador do CE2, 124.11, Comissão de Estudos de Cargas para o Cálculo de Estrutura de Edifício, e responsável pela produção do texto base da revisão da norma NBR 6120. Conselheiro da ABS, da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, no biênio de 2021-2022, especialista em estruturas pré-moldadas de concreto pela UFSC, Universidade Federal de São Carlos, em 2009, e professor do curso de pós-graduação em estruturas de concreto armado para edifícios, patrocinado aí pela ABS, Mackenzie e TQS. Também é diretor técnico da Vendramini desde 1989. E, recentemente, também o engenheiro Vendramini assumiu a presidência da ABS, na gestão, se não me engano, anterior a essa do Enio. Nós vamos passar a palavra para o engenheiro Vendramini, e eu vou tentar ver aqui a minha tela, que continua ainda compartilhando, vou ver se consigo sair aqui. Se eu consigo stop share isso. Beleza. Então, Vendramini, com você, fique à vontade, e no final a gente vê a questão das perguntas do chat, para poder ir compartilhando aí essas dúvidas sobre esse assunto. Bom, boa noite a todos. Eu agradeço a você, Adelson, nosso regional aí Regional de Aracaju, talvez se não o mais atuante, certamente um dos mais atuantes, por essa oportunidade de divulgar um pouco o conhecimento, né? Nós aqui da Vendramini acreditamos que conhecimento restrito é conhecimento inútil. Então, a gente, sempre que tem a oportunidade, procura divulgar o pouco que a gente sabe. Aí, para os colegas, já tivemos oportunidade de divulgar alguma coisa em algum dos eventos do ONS, aí, algumas apresentações que a gente fez em universidades e em outros eventos. É uma satisfação poder estar aqui batendo esse papo com vocês, até porque não temos a pretensão nenhuma de fazer uma palestra no sentido formal da palavra. Já de início, quero agradecer também aos meus colaboradores aqui do escritório, aos meus sócios, o Sandro, o Henrique e o Maurício, que são sócios e me dão todo o suporte para, não só aqui profissionalmente, mas também para que esses trabalhos extra possam acontecer, e também a toda a equipe do escritório que, de forma excepcional, colaboram aqui conosco da mesma forma, né? Então, deixa eu ver se eu consigo colocar isso
em modo de apresentação aqui para que vocês possam, que a gente possa começar. Vocês estão vendo aqui essa apresentação? Sim, está aparecendo, Vedamini. Tá bom. Esse é um trabalho feito aí a 6 mãos. Só um minuto, engenheiro. Ele está no modo de apresentação. A sequência dos seus slides a gente consegue ver. Ótimo. Você vai ter que tirar desse módulo. Ele não está no modo de apresentação? Ele está no módulo que a gente consegue ver ele bem menor e os próximos slides junto. Tá. Então, só um pouquinho, deixa eu ver. E agora, Elaine? Agora nós estamos vendo a sua tela de fundo. Tá. Usado, nós testamos agora há pouco, estava tudo certo, Não né? foi? E funcionou certinho. Agora? Agora sim, está certinho agora. Ok. Então, agora estão vendo o primeiro slide. Sim? Sim, agora sim. Primeiro slide, certinho agora. Ok. Então, vocês devem ter acompanhado aí ao longo dos últimos anos que nós tivemos uma sucessão de acidentes aí com marquises por diversas causas, né? Os jornais noticiaram, a ABS inclusive se preocupou com isso, chegou a fazer alguns movimentos, né? E de fato as causas são diversas. Tivemos problemas de erros de dimensionamento, erros construtivos, mau posicionamento de armadura, mas certamente também tivemos problemas de fenômenos excepcionais que andaram ocorrendo aí recentemente no Brasil, como essas imagens aí de satélites mostram, né? O clima vem mudando. Eu tive na USP a semana passada, num evento que foi apresentado um estudo bastante extenso sobre as mudanças climáticas, mostrando que o aumento de temperatura do planeta vem provocando alterações climáticas, e uma delas é essa questão de ventos, as suas direções, as suas intensidades, elas têm se alterado ao longo
dos continentes, né? Então, esses eventos que estão sendo mostrados aí, eles são todos na costa brasileira, notadamente mais assim para o sul do país, mas são eventos que nós não tínhamos e que passamos a observar e que vem provocando preocupações na engenharia de eventos, nos profissionais que cuidam disso, porque temos que entender como é que vamos tratar isso, né? Se vamos continuar tratando como eventos excepcionais ou se vamos tratar isso de uma outra forma, né? A norma de evento está em processo de revisão e essa é uma das preocupações que a comissão tem procurado analisar. Essas observações são observações razoavelmente recentes, né? De 8 ou 5 anos para cá. Este mapa é um mapa conhecido de todos, é o mapa de isopletas que consta da norma atual, que deveria ser revisto, né? Existem algumas propostas, algumas coisas que ainda estão em discussões, né? Por exemplo, este é um mapa proposto por uma agência avaliadora de riscos americana, a FM Global, que, por ser uma agência avaliadora de riscos, ela propõe velocidades muito mais agressivas do que as que nós conhecemos hoje, porém, ela diz aqui embaixo que são valores de projeto para uma rajada de 3 segundos a 10 metros de altura, mas ela não diz qual é o tempo de recorrência, né? A nossa norma diz que é uma velocidade que pode ser excedida uma vez a cada 50 anos. E no mapa da FM Global nós não temos essa informação, né? O professor André Beck e o professor Correia, em 2012, publicaram esse estudo, que já tem velocidades muito menores para as isopletas. Esse estudo foi baseado numa série de dados coletados nas estações meteorológicas ao longo do Brasil. O engenheiro Matteo Valles, em 2019, na sua laurea de doutorado, fez um extenso trabalho de coleta de dados, um extenso trabalho de tratamento estatístico, expurgando dados com erros de coleta, erros de avaliação, e faz uma proposta talvez mais razoável para as isopletas, né? Uma vez que tem um tempo maior de coleta de dados, tem mais estações meteorológicas do que no período anterior, que foi a base de dados usada para as isopletas de 88. E o professor Assir, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com outros colegas, a professora Michelle Faio, o professor Riega e outros, já propõe um mapa um pouco mais agressivo, considerando alguns outros fatores. Enfim, os fenômenos estão mudando, existem diversas propostas para novas velocidades de vento, e nós temos um item de estudo que é merecedor de muita atenção, porque podemos ter problemas em obras como esse que tivemos aqui. Essa é uma obra projetada por nós aqui em São Paulo, no município de... Já vou lembrar o nome do município, me fugiu agora. Em que uma marquise extensa, muito bem projetada, porque não porque foi projetada aqui pelo nosso escritório, mas devido ao acidente,
todas as verificações possíveis foram feitas e não se encontrou nenhum defeito de projeto, né? Vocês podem ver que o dano foi extenso e, graças a Deus, isso foi num dia de chuvas intensas, final de tarde, o prejuízo foi apenas material, né? Tem uma câmera que filmou o evento, vocês podem perceber que a marquise oscila para cima e para baixo antes de cair. Então, a gente pode perceber que realmente o item marquise é um item que tem preocupado e sempre foi objeto de muita discussão entre os profissionais de projeto, né? Porque, de fato, há discussões sobre se as cargas de vento são sempre de sucção ou se temos sobrepressão, quais são os coeficientes, enfim. É um item merecedor de atenção. Olha o que o vento foi capaz de fazer, né? Vocês veem que é um inserto robusto, é um inserto com uma quantidade boa de grapas, chapas espessas, né? Arrancou a solda, né? Está lá um inserto, a solda foi arrancada. Muito bem. Então, o que são as marquises, né? As marquises são estruturas muito parecidas com coberturas isoladas, portanto, estão sujeitas aos fenômenos aerodinâmicos semelhantes a esse tipo de edificação, que são estruturas com um vetor de vento que, em um dado instante, pode ter uma direção inclinada tanto para cima quanto para baixo, pela composição do tipo de velocidade média horizontal que atua sobre esse elemento, né? Existe aí uma grande turbulência que pode estar atuando sobre a face inferior da marquise. Para intervalos de tempo de poucos segundos, o vento pode soprar com uma inclinação que se situa entre mais ou menos 10 graus. Esses limites, inclusive, podem ser ultrapassados em fases temporais com turbulência muito elevada. Do ponto de vista aerodinâmico, para coberturas isoladas, pode-se considerar o vento soprando horizontalmente e a cobertura girando entre mais ou menos 10 graus. Isto não é válido para coberturas sobre paredes. A consequência prática desse fenômeno é que diferentes padrões de carregamento são fisicamente possíveis de ocorrer na mesma estrutura para a mesma direção do vento médio incidente. Essa apresentação vai ficar disponibilizada depois. Esse texto, embora longo, ele caracteriza bem o tipo de estrutura que a gente vai analisar. A NBR 6123, no item 823, ela classifica, por exemplo, as marquises usuais que a gente normalmente dimensiona assim, para obras horizontais, centros logísticos, né? A altura da face inferior da marquise normalmente é maior ou igual que a sua largura. Neste caso, e quando as inclinações são pequenas, essas inclinações aqui são da ordem de 5%, usualmente, né? Então, nós estamos nesse caso aqui, e ela recomenda usar a tabela 17, que dá esse conjunto de carregamento aqui trapezoidal. Nós temos carregamentos de sucção e carregamentos de sobrepressão. Também, para esse caso, nos limites de H menor ou igual a L sobre 2, a gente pode ter também, quando nós temos uma obstrução para o vento,
o caso de uma formação de coeficiente de pressão interna. Quando o vento é de barlavento, aparece aqui, adicionalmente, um coeficiente de CPI de mais 0,8, e quando o vento é de sotavento, um coeficiente de menos 0,3. Esses são os valores que nós temos na NBR 6123, muito mais atrelados a coberturas isoladas, que não nos permitem entender maiores detalhes, não nos permitem entender se a gente tiver obstruções nas marquises, por exemplo, caminhões posicionados. Enfim, falta um pouco mais de informação, né? Evidente que a norma não pode cobrir todos os casos, a norma é uma referência boa, a norma de ventos, embora carecendo de revisão, seus parâmetros são ainda válidos e nos protegem, porque eles são a favor da segurança. Preocupados com essas questões, nós resolvemos estudar esse assunto. Então, propusemos um modelo de estudo em que a gente tem uma obra horizontal, um galpão tradicional desses de centros logísticos, desses de estocagem, galpões, em que a gente tem, nas duas faces longitudinais, uma marquise extensa, longilínea, e nas duas faces menores, duas marquises isoladas com duas dimensões diferentes. Então, nesta face, na face oposta, uma marquise longa, nesta face, na face oposta, duas marquises discretas. Essas marquises, elas foram estudadas pelo pessoal do LAC, Laboratório de Aerodinâmica das Construções, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, capitaneado pelo professor Assir, acredito conhecido de todos, que propôs, então, que essas marquises tivessem duas larguras diferentes e posicionadas em duas alturas diferentes, gerando, então, marquises curtas, de 2,5 metros de largura, e marquises mais largas, de 6 metros de largura, posicionadas a uma altura de 4,75 metros para um galpão de 15 metros, ou a 6,25 metros, também para um galpão de 15 metros de altura. Então, gerando algumas variantes de geometria e altura, digamos assim, e com algumas configurações de obstruções. Na configuração 1, sem nenhum tipo de obstrução. Na configuração 2, com poucas obstruções, ou seja, poucos caminhões encostados nas docas, né? E caminhões assim, tipo carreta, caminhões longos. A configuração 3, a mesma quantidade de caminhões, mas caminhões menores, né? Caminhões tipo VUC. E a configuração 4, uma distribuição assim mais aleatória e mista entre caminhões longos e caminhões curtos. Aqui vocês podem ver os modelos, né? Marquises mais curtas, marquises mais longas, marquises mais baixas, marquises mais altas, gerando 4 modelos diferentes para serem ensaiados em túnel de vento. Sem obstrução nenhuma, com algum tipo de obstrução mais longa, com obstruções mais curtas e com um mix de obstruções para serem ensaiadas. Esses modelos, né, têm o objetivo de gerar uma base de dados assim bastante confiável, né? Evidente que a gente nunca vai conseguir ensaiar toda a tipologia possível, mas, comparado com aquilo que a gente tem na norma hoje, que são apenas 2 formulações, a gente entende que esse estudo é bastante generoso, né?
Aqui se pode ver do outro ângulo a configuração. Bom, então, este é o túnel de vento do Laboratório de Aerodinâmica das Construções da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu convido a todos para que se conversem aí com o pessoal lá do LAC para fazer uma visita. É muito interessante conhecer, ver os modelos que eles ensaiam, conhecer os processos, vale a pena. E aqui o perfil das velocidades que foram aplicadas, as intensidades de turbulência, para que vocês possam entender um pouco mais como os ensaios foram realizados, né? E aqui começa um pouco do entendimento de como é que o vento atua sobre as marquises, né? Quando a marquise está posicionada numa relação entre o anteparo e a posição da face inferior da marquise menor que 2, o vento predominantemente vai provocar sucção na marquise. Quando a posição da marquise, a face inferior da marquise, com relação ao anteparo, tiver mais ou menos entre 2 e 36, que foi os ensaios que foram feitos, o vento vai provocar esforços predominantemente de compressão, né? Vai empurrar para baixo a marquise, e estamos falando sempre para ventos de barlavento. Isso é uma coisa que é bem interessante de se notar, porque na norma, este tipo de informação não está suficientemente claro, né? Poderia estar um pouco mais explícito, na minha modesta opinião. Os ensaios que são feitos, eles são apresentados sob forma de planilhas, né, que mostram para cada direção de vento o que acontece ao longo das marquises. Por exemplo, essa planilha de resultados aqui é para um vento a 0 grau, né? Então, o vento vindo nessa direção, da esquerda para a direita. E aqui vocês não vão conseguir ver os números, porque mesmo a gente com a planilha na mão, é difícil conseguir ver tudo, mas pela escala de cores aqui, vocês conseguem entender o que nós estamos falando, né? As cores, vamos dizer, de amarela indo para o laranja, elas são valores de sucção. E as cores do branco indo no sentido azul são valores de compressão. Então, quando nós temos aqui o vento batendo nessa fachada, essas marquises aqui estão sendo empurradas para baixo. E essas aqui começam sendo succionadas, e quando vai chegando lá para o final, elas começam a ser comprimidas, né? O ensaio é feito com variação de 15 em 15 graus, gerando 24 combinações de 24 possibilidades de resultados. Eu não vou mostrar todas as direções aqui, né? Mas tem para 15 graus, tem para 30 graus. Então, 30 graus é um vento assim, ó, nessa direção aqui, mais ou menos, né? Vocês estão vendo que, quando o vento começa a vir nessa direção, essa marquise aqui começa a ser empurrada para baixo, e essa aqui começa a ser puxada para cima. Assim, estamos falando conceitualmente, porque esses números são difíceis de ver, mas nós estamos aqui, ó, mais ou menos nessa casa aqui, ó, tá? Um vento de 45 graus, aqui, bem aqui, assim, né? Claramente, essa marquise está sendo empurrada para baixo. 60 graus, 75 graus, 90 graus. Nós estamos bem aqui, ó, bem por aqui, assim, e esta aqui, bem por aqui, assim, né? Muito bem. Esses gráficos aqui, eles foram apresentados
para cada uma daquelas geometrias de marquise, né, marquises com 2,5 metros de largura a 4,75 de altura e a 6,25, marquises com 6 metros de largura a 4,75 de altura e a 6 metros de altura, e para cada uma das configurações de anteparo, sem nenhum anteparo, com poucos anteparos longos, com poucos anteparos curtos e com uma grande quantidade de anteparos genéricos, digamos assim. E aí, o projeto dos ensaios foi todo desenvolvido pelo pessoal do laboratório, junto com a VentoS, que é uma empresa que dá assessoria ao laboratório na compilação de dados, análise estatística, etc. Esses dados foram apresentados, cada um dessa combinação de geometria, anteparos e direção de vento, com um resultado de coeficiente médio, que é o médio superior menos o médio inferior, mínimo, que é o mínimo superior menos o mínimo inferior, e máximo, sendo que, para as recomposições das pressões a partir do CP resultante médio, o intervalo de tempo para o cálculo do coeficiente S2 deve ser considerado conforme o anexo A. A gente já vai explicar exatamente o que é isso, né? Porque o anexo A é um anexo que permite você calcular o fator S2 em função das geometrias exuberantes que o galpão que a gente propôs tem. Já para a recomposição das pressões a partir do CP resultante mínimo e máximo, o intervalo de tempo deve ser considerado para um tempo de 3.600 segundos. Isso significa a atuação de uma massa de ar de grandes dimensões, né? A gente vai ver isso aí já na sequência. O fator S2, ele considera um efeito combinado entre a rugosidade do terreno, né? Os anteparos naturais que a gente tem, né? Se a gente está no campo, a gente tem anteparos muito baixos, né? Quando a gente vai vindo para os subúrbios, que os anteparos são um pouco maiores, o perfil da velocidade varia. E quando a gente vem para o centro das cidades em que os anteparos são maiores, o perfil da velocidade varia mais ainda.